sem mais delongas, solta o hino do Cruzeiro, vamos falar da Raposa. Vamos Cruzeiro! Vamos ganhar! Rafa Nobre, igual você disse, a solução, pelo menos no modo de ver da diretoria celeste, estava dentro de casa. Paulo Autuori vai comandar o Cruzeiro nessa reta final do Brasileiro, Xará. É isso, Xará, boa tarde pra você, são 6 jogos, né? E aí o Paulo Autuori, o novo técnico do Cruzeiro, boa tarde pra você, pra Adi, pro Seabra, Leilão e também o Samuca conectado com a gente aqui no Tempo Esportes. Pois é, a gente amanheceu com essa notícia aí, né? A gente até batia um papo ali, a gente acompanhava pelo que tava no Tempo Esportes, a opinião dos comentaristas aqui, né? A Adi, o Seabra e o Leilão também comentando sobre a chegada do Autuori, e a gente até falava disso e vocês também destacavam, né? Como é que a gente nem colocava o Autuori dentro desse baralho aí, porque ele já tinha negado esse pedido logo da demissão do Pepa, e aí a gente amanheceu com essa notícia de que o Autuori assume o Cruzeiro, sai do cargo de diretor de futebol para assumir o cargo de técnico, né? Treinador do Cruzeiro, para esses 6 jogos que faltam, esses 6 jogos decisivos, que começa no sábado, o jogo contra o Fortaleza no Castelão, 6:30 da noite. E aí hoje, já falando como técnico do Cruzeiro, Paulo Autuori, antes dele falou o Pedro Martins, né? O diretor de futebol do clube, e ele falou, já abriu, assumindo, pelo menos para mim não tinha acompanhado ainda essa postura do Cruzeiro de assumir alguns erros, né? Ele fala de um desapontamento, da falta de concordância, até por ter já esse 4º técnico no ano. É um ponto que o Cruzeiro ainda no ano, ou essa SAF do Cruzeiro não tinha assumido ainda, até porque o primeiro ano da SAF foi bem vitorioso, o ano passado, né? E aí esse ano, o ano, a gente pode dizer, se não desastroso, para poder escapar desse ano, acho que tem a chance de fazer um ano, pelo menos entregar um ano sem muitas tristezas pro torcedor, mas esse ano vários pontos que a gente pode destacar como erros, e o Cruzeiro assumindo eles. Na fala do Pedro Martins, pela primeira vez, assumindo alguns erros, fala até de postura de jogadores, e aí depois o Autuori, ele fala, ele explica por que assumiu o Cruzeiro agora, nesse momento, e não tinha assumido antes da demissão do Pepa. Ele fala especificamente desse período curto, né? São 23 jogos até o dia 6 de dezembro, 23 dias até o dia 6 de dezembro. Então, ele mesmo diz que não está disponível no mercado para 6 meses de trabalho, 1 ano de trabalho, então não é um técnico disponível. Ele se coloca mais por gratidão nesse momento a toda a SAF e por acreditar também no trabalho da SAF, ele se coloca à disposição para esses 6 compromissos que terá o Cruzeiro pela frente. Enfim, mais de 1h20 de entrevista coletiva, então a gente tem muitos temas aqui, né, Xará, para poder abordar dentro da coletiva, principalmente do Autuori. Pode ter certeza disso. O Samuel Venâncio já tá com a gente. Ô Samuca, boa tarde pra você, meu velho. Queria saber a sua opinião sobre o Paulo Autuori efetivado como treinador do Cruzeiro para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Foi a melhor solução pelo curto prazo, o tempo curto que o Cruzeiro tem para tomar uma decisão e tentar resolver essa parada no Brasileirão 2023? Um abraço. Ô Rafa, boa tarde, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu acho que ele tem aquele perfil que a gente tinha falado, né? Sobre ser uma pessoa com lastro no futebol, com conhecimento, e a gente não cogitava justamente porque daquela outra vez teve a recusa, né? Do Paulo Autuori. Então, dentro dos nomes que estavam disponíveis por aí, eu acho que vamos dizer, uma solução caseira e que pode realmente funcionar. Mas para funcionar, precisa de se fazer algo diferente. E eu penso, conhecendo, eu sou novo ainda no mundo da bola, né? Mas com quem a gente tem contato e quem conhece a história do Paulo Autuori, ele não colocaria o nome dele neste momento numa situação se ele não fosse pegar para fazer diferente e mudar essa história. Há pouco teve a entrevista coletiva que a gente vai falar mais ao longo aí do programa, mas eu penso que ele assume em um momento, talvez fosse mais fácil ele ter assumido lá atrás, né? Porque aí, quem sabe neste momento a história já estaria consumada, né? Com o Cruzeiro garantido aí na Série A. São 6 jogos, 6 decisões, é um desafio gigante para ele. Ele falou em gratidão, né, ao que o Cruzeiro já o proporcionou,
mas eu penso que ele tem pulso, ele tem, vamos dizer, uma mão pesada para fazer o que precisa acontecer, porque mais do mesmo não vai tirar o Cruzeiro dessa situação, né? Pois é, queria saber também o comentário dos nossos comentaristas aqui da equipe de O Tempo Esportes. Dimar até participou com a gente hoje do Barba. Voltamos a falar da questão do Lucha e o Paulo Autuori eu acho que talvez, né? Se precisasse de um perfil, né? Um treinador de um perfil assim, mais cascudo, tarimbado, experiente, você já tendo a solução em casa, eu acho que, olhando por esse prisma, Cruzeiro acertou, porque não tem tempo para buscar técnico no mercado. Não tem, e os outros treinadores não aceitaram exatamente por isso. O Cruzeiro queria por 5 jogos, são 6, eu sei, mas a contratação seria para 5 jogos, ou seja, só a reta final, então aí fica difícil você encontrar um treinador que possa assumir, ainda mais na situação em que o Cruzeiro se encontra. Achei interessante que eles tenham assumido, como o Rafa falou, a questão, né, do momento ruim mesmo, de alguns erros, né, algumas coisas assim. Achei... Aleluia, né, Dimara? Finalmente, né, porque antes só a gente estava falando aqui, né, e em todos os lugares, obviamente o restante da imprensa, mas o Cruzeiro meio que assume, né, mostra que é uma certa transparência naquilo que a gente não via há muito tempo, tudo mais, mas assim, para ser muito sincera, não achei o Paulo à vontade para ser o treinador. É óbvio que o trabalho dele não tem nada a ver com isso. Ele é um treinador mesmo, vai trabalhar para tirar, obviamente, tudo mais, mas assim, não achei ele à vontade. Aí o tempo inteiro ele falou, eu sou diretor técnico, os treinadores são esses, né? Acho que ali ficou claro que ele foi mesmo convencido a aceitar, né? Chegou a ver a coletiva, Lélia, Gustavo? Um trecho dela, algo? Eu vi, já na reta final, aí ele estava explicando, talvez, né, pelo que ele estava falando, a ausência de jovens jogadores, até dizendo, né, que há 6 meses, quando ele chegou, ninguém falava de jogadores da base, agora todo mundo pede, mas que ele tem 4 coisas a analisar para ver se o jogador tá ou não pronto. Falou da parte técnica, da parte tática e estratégica, da parte física, e ele colocou até a parte mental como principal, né? Então vamos ver se ele vai atender esse grande clamor da torcida cruzeirense, né, de colocar, por exemplo, o Fernando para jogar. Mas ele deu a entender ali que não sei não. Ele valorizou o trabalho da base e tudo mais, mas vamos aguardar. Eu também estava louco para ouvir algumas respostas dele aí. Como eu disse, eu peguei na reta final. Você sentiu ele também desconfortável, Seabra? Eu assisti uma boa parte ali também, e a impressão que passou pra gente foi assim, o Paulo Autuori não queria estar ali. A impressão que me passou foi essa, porque foi patada para todo lado. Foi uma falta de paciência, uma coisa meio estranha para quem tá começando um trabalho, faltando 6 jogos e tem que apagar o incêndio. Então eu esperava um Paulo Autuori mais leve, mais tranquilo. Obviamente que o momento não pede, porque o momento do Cruzeiro é desesperador, né? O Cruzeiro tá caindo aí, lutando contra o rebaixamento, ok. Mas o Paulo Autuori, se teve uma conversa, se ele foi convencido a estar ali por qualquer motivo que seja, ele assumiu isso. Então, a partir do momento que ele assumiu, vamos lá, vamos pra cima, vamos colocar pra cima, vamos tentar coisa bacana. Eu senti o Autuori não querendo estar ali. A entrevista dele pra mim foi muito sem paciência, assim, foi meio que patada pra lá, resposta atravessada pra cá. Ficou estranho. Eu concordo com a contratação dele, tanto que eu vinha falando aqui para colocar o Fernando Seabra nos últimos jogos, porque é uma pessoa de casa e o Autuori também é uma pessoa de casa, então eu acho que aí juntou a fome com a vontade de comer, porque ele tem competência, ele tem história no clube, ele tem um lastro profissional e é de casa. Então aí juntou as duas coisas. Eu acho que pode dar certo, mas a coletiva dele foi estranha. Bom, já vou chamar o Samuca novamente. Eu acho que a gente poderia começar, Rafa, das sonoras, com a do Pedro Martins, né? Acho legal, até porque foi ele que abriu, né? Essa entrevista coletiva do Autuori, e aí foi um pronunciamento, então sem espaço para que a gente pudesse perguntar. Como sempre, né? O Cruzeiro só faz pronunciamento, né? Não é a presidência da República, mas só pronuncia. Pergunta, o embate não tem, eu não sei por quê. Qual é o temor, né?
O último tinha sido exatamente depois da derrota pro Curitiba, né? E aí foi o Gabriel Lima, o senhor do Cruzeiro, que fez esse pronunciamento, especificamente por aquela invasão, mas enfim, aí hoje o pronunciamento do Pedro Martins, e aí a gente separou alguns trechos em que ele reconhece isso que a gente está falando aqui, esses erros, pelo menos alguns, do Cruzeiro nesse ano de 2023. Vamos ouvir. Natal no EPA. Eu acho que deu um bizil aí no vídeo. Será que a gente consegue de novo? Talvez se o Alex conseguir disparar lá da mesa, vamos ver se é o mesmo conteúdo aí. Não, infelizmente eu vou pedir pro pessoal do audiovisual recuperar aqui pra gente esse vídeo. De todo modo, o Pedro Martins, ele abre e ele fala algo do tipo, né, Samuca, que eles não imaginavam, obviamente, no início do ano de 2023, que o Cruzeiro tivesse 4 treinadores, né? Não tava, obviamente, nos planos deles e ter uma quantidade tão alta de treinadores e que sabedores do tanto de pepino, tanto de problema que tem no Cruzeiro, em 2 anos não é fácil resolver tantas questões para poder botar o Cruzeiro novamente no patamar do Cruzeiro, né, Samuca? Foi mais ou menos isso que ele disse. Agora temos. Vamos ouvir aqui então o Pedro Martins e... Falta de concordância e também desapontamento com a nossa quantidade de treinadores durante a temporada. De maneira alguma a gente projetou ou planejou esse Cruzeiro com 4 treinadores num único ano. De maneira alguma a gente pensou num projeto desportivo ou construiu um projeto desportivo para que a gente culminasse e terminasse o mês de novembro dessa maneira. A gente vem refletindo muito, vem avaliando, trocando ideias para primeiro aprender com os nossos erros. E segundo, entender que é humanamente impossível resolver todos os problemas crônicos do Cruzeiro em tão pouco tempo. É humanamente impossível resolver todos os problemas crônicos do Cruzeiro em apenas uma temporada e comprar todas as brigas que a gente acredita que são importantes e fundamentais para colocar esse Cruzeiro de novo entre os principais clubes do Brasil. Tá aí o Pedro Martins, né, Xará? Pois é, e aí eu acho que vale a gente destacar, né? Ainda que a gente sabe que os erros não são só esses, né? Foram vários. A gente pode, a 6 jogos do fim do Campeonato Brasileiro, já apontar alguns deles aqui, mas pelo menos assumir esse erro já é um primeiro passo para que possa tentar consertar para o próximo ano, né? Se a gente for imaginar o Cruzeiro de 2024, eu acho que é entender que errou e que não tá acima de tudo e de todos, né, Seabra? Não tá, né? Não tá e tá longe disso, né? E a gente sabia que seria diferente. O primeiro ano do Cruzeiro subindo, depois de passar 3 anos de Série B, e ano passado foi um ano de festa pro torcedor, subiu bem, foi campeão e tal. É outra história. A gente sabia que a primeira divisão seria bem diferente, seria muito mais difícil, a saúde financeira, né? A situação financeira cai, né? Pela passagem na Série B, então o investimento também obviamente cai, todas as dívidas que ficaram para trás também já estão aí batendo a porta, então tudo isso reflete no time em campo, não tem dúvida, e a gente sabia que seria difícil, só que tá um pouco mais difícil, né, do que a gente esperava, sei lá, eu até esperava um pouco menos difícil assim, porque o Cruzeiro tá batendo na trave da Série B aí já, batendo nas portas da Série B, e legal ouvir alguém do Cruzeiro, pelo menos, já que a gente não pode fazer pergunta, né, pelo menos reconhecer que realmente errou, porque o Cruzeiro parecia que estava numa soberba danada, agora de repente pelo menos parece que o pessoal tá vendo a realidade como ela é, né? É isso, né, Samuca? O que você acha? É o que eu penso, como a Dimara disse, como o Seabra disse, porque não adianta você passar uma impressão, né? E a impressão que era passada até pouco tempo, né? De lá de dentro pra fora é que tá tudo beleza. E a gente não sabe, porque o campo é que mostra, né? Então, é um ponto importante. Eu acho que você ter humildade para reconhecer
e os erros fazem parte, no futebol principalmente. E quanto menos grana você tem, mais propenso a erro você vai estar, porque você começa a fazer uma série de apostas, e isso vem acontecendo no Cruzeiro. Então, quando o Pedro reconhece isso, e acho que é pela primeira vez, né? O torcedor aí pode até corrigir, mas eu não tinha visto ninguém assumindo que muitas das decisões foram equivocadas, foram erradas. E se você erra e tem a humildade para reconhecer, eu acho que todo mundo acaba compreendendo, né? Mas quando você erra e quer passar uma impressão de que tá tudo certo, aí, meu amigo, você só atrai gente que vai desgostar daquilo. Então, pelo menos isso aconteceu neste pronunciamento. Claro que o ideal, né, era abrir para uma entrevista coletiva, e ele disse que isso vai acontecer ao final da temporada. Então, que seja uma ótima entrevista e que até lá o Cruzeiro esteja na Série A e que eles possam aprender com tudo que fizeram, porque tem muita coisa aí que não se pode repetir em um gigante como é o Cruzeiro, né? E aí, Odi, até para saber de você também em cima desse pronunciamento aí do Pedro Martins, ele também falou, até mostrando uma certa humildade, de ouvir também a gente da imprensa para entender em que aspecto pode melhorar, ainda pode melhorar. Isso também é importante, né? É importante, mas é meio tarde, né? Eu acho assim, né? Esse tipo de comportamento a gente já esperava em um outro tempo, né? A questão da coletiva mesmo, de você ter... O dirigente tem que estar preparado para as perguntas da imprensa, tem que estar preparado para as histórias, sejam elas boas ou ruins. Você não tem que falar só no momento bom, no momento bacana. É legal que eles tenham essa consciência agora e tudo mais. Mas quantas vezes a gente teve chance de falar isso para eles e eles... Ok, eu vi sim, Samuca, entrevista colocando culpa em outras pessoas, né? Tipo assim, arbitragem, imprensa, torcida, isso teve. Mas assim, que assumindo os erros mesmo foi a primeira vez. Já é um passo, obviamente, poderia ter acontecido antes. Bom, o Paulo Autuori, infelizmente, a gente teve um probleminha aqui, não vamos conseguir reproduzir o trecho do Paulo Autuori, mas para análise do Lélio e do Seabra também, Xará, conta pra gente aí quais trechos você destaca da coletiva do Paulo Autuori, que, repito, né, o rosto dele, a postura dele. O corpo fala, né? O corpo fala, velho, você olha pro cara, o cara prostrado na mesa, parece que não tá querendo esse cargo, não. Claro que a gente não tá agorando nem nada, tomara que dentro de campo ele resolva as paradas, resolva os problemas do Cruzeiro, mas a postura do cara durante 1h20 também de coletiva, enfim. Conta pra gente aí, Xará. Até em cima disso mesmo, Xará, eu falei, a pergunta que fiz pra ele foi sobre motivação, né? Porque a gente, inclusive nessa Samuca, a gente falou muito disso também, da motivação que parecia faltar do Zé Ricardo, que ele pudesse transmitir isso pro grupo, e talvez esse primeiro contato não tenha visto esse ânimo todo, que a torcida, a gente escuta muito o torcedor na rua, né? E aí o torcedor teve esse apelo pelo Luxemburgo porque é um cara motivacional e tal, então seria uma postura diferente ali à beira do gramado. O que a gente, pelo menos nesse primeiro momento, é claro que no vestiário é ele que vai dizer, e ali não sei se muda essa postura do Autuori ali no vestiário, mas foi a pergunta que fiz exatamente com relação a essa motivação. E aí ele fala de um planejamento, e aí acho que ele destaca também um erro que foi cometido no planejamento, quando até o Pedro Martins ele fala da postura de jogadores, ele fala da mudança desse grupo de entendimento, de um grupo de 2022 que entendia o trabalho e talvez 2023 não entenda esse trabalho da SAF. Além disso, vou pegar outros trechos aqui, se você lembrar também, tá, Samuca, você me ajuda aí, hein? Ó, vou pegar um trecho aqui em que o Autuori fala: eu não quero mais ser treinador no Brasil, não vou ser, não estou disponível para pegar 1 ano ou 6 meses como treinador, esse é um momento diferente, menos de 1 mês a gente está terminando, futebol é vida. Ele bateu muito nessa tecla de que futebol é vida, e por ser vida, meu desafio hoje é de vida. Ele fala inclusive de ser um exemplo para os netos dele também. O meu desafio hoje é de vida e tenho uma gratidão por esse clube. Dei o meu contributo ínfimo e chegou a hora de dar em outro momento. Tô de corpo e alma nisso e acredito piamente no momento que eu não teria mais necessidade disso. Senti que era hora
de tentar contribuir. Teve outros trechos também, né, Samuca? Você de cabeça. Ô, Rafa, só me esclareça uma coisa. Essa foi a declaração que ele respondeu, o motivo dele ter mudado de ideia para assumir um clube aqui no Brasil? Exatamente, foi inclusive a primeira pergunta foi feita para ele, foi essa, Lelão. É uma resposta bem vaga, né? Bom, pelo menos é o jeito que eu analiso. Agora, a Dimara trabalhou com ele em 2007, né, Dimara? Sim. Lá no Cruzeiro, sim, né? Mas eu acho que o Autuori, ele nunca foi de ficar sorridente assim não, viu? Ah, não, sorridente realmente não. E aí, assim, falando... Ele sempre foi muito introspectivo e tal. E vou te falar, a delicadeza dele, assim, claro que, bom, eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo num programa de televisão, ele foi muito educado comigo, muito solícito e tal. Mas, realmente, também há episódios, e isso pra mim é normal, como diria o Totonho, sabe, ali uma resposta mais áspera. É assim também o Paulo Autuori, pelo menos que eu me lembre dele, né? Inclusive, na última passagem dele no futebol mineiro como treinador, que foi em 2014. Ô, Lelão, né? Uma coisa é o cara ser introspectivo, outra coisa é o cara tá igual, imagina eu chego aqui pra apresentar o programa. Boa tarde, pessoal, estamos no ar com o Tempo Esportes. Mas, Rafa, vamos falar lá do Cruzeiro. Rafa, joga no Google aí que você vai ver todas as entrevistas dele. Joga no Google aí, isso aí não dá pra gente tirar conclusão com base nisso não. No dia que ele foi campeão do mundo, ele tava à beira do gramado lá com o São Paulo com a mesma cara, Rafa. Ganhou do Liverpool, sei lá. Sabe, eu não sei. Pra mim, o Paulo Autuori tá ali do jeito que eu sempre conheci. Desde quando ele veio pra cá em 97. O camarada falou, sou primo do cara. Ele falou, sorte sua, meu amigo. Sou primo de um amigo seu. Ele falou, sorte sua. E daí? Sabe? O Paulo Autuori é isso aí, cara. Eu me lembro dele assim. Não era pra falar, mas não vou falar o nome de quem é não, porque ele é meu amigo. Não, são 5h31, estamos chegando na reta final desse noticiário do Cruzeiro, pelo menos a primeira parte, tá, pessoal? E eu volto contigo, Rafa Nobre.